graça de amor. Tem vosso olhar tanta magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós o vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade. Aqui na terra onde andamos ao léu, fazei triunfar no mundo a verdade. Ó vós que sois a rainha dos céus. De hoje, do Centro Espírita Allan Kardec. Então vamos nesse momento agradecer a Jesus a oportunidade que estamos tendo de trabalhar nesta seara. Vamos pedir nesse momento a proteção de Deus, nosso Pai Celestial, a proteção de nosso Senhor Jesus Cristo, e vamos nesse momento colaborar com a nossa reunião de hoje, para que possamos levar daqui o que viemos buscar, que é a água fluida, o passe reconfortante, a música sublime e a palestra edificante. Então vamos procurar colocar em nossos corações os melhores sentimentos de amor, caridade, paciência, harmonia e paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer na tua paz que se vive para a vida eterna. Com esta prece do São Francisco de Assis, que colocamos no coração de Jesus, rogamos que seja revestido em bênção, amparo e proteção para todos nós. Pedimos ainda a proteção dessa equipe bondosa, Dr. Bezerra de Menezes, que é o patrono espiritual do nosso grupo espírita. Que assim seja. Gostaria de perguntar se alguém está vindo pela primeira vez hoje. Obrigado. Passamos a palavra para Elzia e Eusita, que irão fazer a explanação do Evangelho desta noite.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro de seu coração, e o mal do mau tesouro do seu coração. Pois a boca fala daquilo que o coração está cheio. Lucas 6, 43 a 45. Irmãos queridos, quando nós adentramos um centro espírita, nós sabemos que somos envolvidos por uma atmosfera elevada, serena, tranquila, que nos acalma, que nos tira daquele fluxo nervoso da cidade. E um centro bem orientado, ele é como se fosse uma escola para as nossas almas, porque mesmo que saibamos das coisas, nos faz lembrar aquilo que poderemos ter esquecido e que nos convém para que nós mantenhamos um comportamento sereno, tranquilo, equilibrado. É também um local sereno que nos leva a refletir. Nós sabemos que o refletir, o meditar, é conseguir fazer um pequeno silêncio dentro de nós mesmos, para que nós possamos, na voz do silêncio, ouvir os nossos anseios mais profundos, ouvir as questões que nós nos fazemos e que muitas vezes ficam sem respostas, ouvirmos orientações que necessitamos ante uma encruzilhada, uma situação dúbia, uma oportunidade de dúvida quanto à atitude a tomar, ou uma aceitação das circunstâncias que nos cercam, que muitas vezes não correspondem àquilo que a gente desejava que acontecesse. Então, é um local que nos leva à reflexão. E este silêncio que a gente faz num ambiente acolhedor, ainda tem outra vantagem. Nos leva a ouvir as respostas àquelas perguntas que nós nos referimos agora e que são a voz de Deus em nós. São questões que nós podemos ter serenidade e humildade para acolher e refletir sobre elas, sentindo-lhes as orientações para vivê-las no dia a dia. E um centro espírita também é uma espécie de ambulatório que faz o curativo, que dá o roteiro para a saída de situações de fragilidade quanto à nossa saúde. Então, obrigada, Senhor, por nós todos estarmos aqui, nesta conexão com a espiritualidade maior, nesta interação uns com os outros, como se fôssemos uma só família, como se fôssemos uma única voz, agradecendo a Deus por tanta proteção e amparo que temos recebido ao longo de nossas vidas. Queremos, Senhor, lembrar quantas vezes fomos ajudados, intuídos, orientados, inspirados para tomarmos certa atitude ou certo posicionamento pela proteção misericordiosa do mais alto, porque cada um de nós tem um guia protetor. A espiritualidade nos é tão fraterna, solidária, amiga,
que nos concede a cada um de nós uma espécie de, que poderíamos chamar um anjo de guarda, um espírito que nos inspira, porque somos constantemente influenciados por esta onda de vibrações que está no ar. Muitas vezes é muito difícil pensar que os nossos irmãos desencarnados estejam entre nós, mas é fato real. Só porque nós não os vemos, eles nos são invisíveis, mas eles estão bem presentes. E de acordo com a qualidade da seiva da árvore que nós somos, nós vamos produzir bons frutos ou maus frutos. O que é produzir maus frutos? É nós nos posicionarmos de forma desconhecida das verdades espirituais, formas equívocas de comportamentos rebeldes, hostis, revoltados, pessimistas, amargos, exigentes. Nós nos qualificamos nessa situação. É muito comum estarmos assim, irritadiços, nervosos. Mesmo porque a gente está saindo de uma selvageria ainda. Temos resquícios ainda de uma vida muito animalizada. Hoje, quando nós falamos em humanizar, já é evoluir. Os médicos que dizem, eu tenho procurado estudar mais sobre medicina para que eu torne a medicina humanizada. O que é uma medicina humanizada? É aquele médico que olha nos seus olhos, que pergunta o que você tem e escuta o que você diz. Não é aquela pessoa que te atende sem te ver e te dá a receita e manda fazer os exames só por alguns sintomas que você enunciou. Então, nós estamos procurando humanizar nossas atitudes. Estamos procurando nos tornar árvores melhores para produzirmos melhores frutos. Quais são os frutos que nós produzimos? Primeiro, antes de tudo, nós temos que ter conhecimento da grande responsabilidade de cada um de nós por sua própria conduta, por sua própria personalidade. Como é que nós estamos nos tornando? Porque o propósito de estar aqui nesse planeta é a melhoria pessoal. Nós estamos aqui porque estamos sendo pessoas privilegiadas que tiveram a chance de voltar para não reincidir nos mesmos erros. Então, nós estamos tendo uma nova condição de aprendizado. Então, nós ouvimos dizer, eu seria feliz ou eu não sou feliz por causa de X, Y, Z com quem eu tenho que conviver. Mas o X, Y, Z com quem eu tenho que conviver é que são os meus grandes mestres. Porque se nós estamos aqui e temos dificuldade na interação com o outro, é com esse outro que eu tenho que aprender, é com ele que eu tenho a dívida. Ele é o esterco que vai melhorar a árvore para que ela dê bons frutos. Então, vamos mais uma vez repetir. Obrigada, meu Deus, por estarmos nesta conexão, nesta interação, nesta irradiação de vibrações boas, que são os bons frutos que podemos dar para quase que higienizar e purificar o ambiente onde estivermos. E mesmo com chuva ou sem chuva, aqui estamos nós, para agradecer pelas bênçãos alcançadas e para, neste instante de silêncio, fazermos conosco mesmo uma reflexão que nos levará ao propósito de sermos um pouquinho melhores. Por que não? Como eu não gosto quando uma pessoa é hostil, é irritada, é grosseira, é indiferente, é gozadora, é julgadora, é debochada. Como eu não gosto de ver isso, mas eu já fui assim, já fiz isso assim, estou sendo assim, faço isto também. Então, que seja aprendizado para todos nós, da forma como nós gostaríamos que nos tratassem. Vamos ser mais tolerantes com aqueles que nos cercam, porque eles fazem a enxertia em nós,
para que a nossa árvore possa dar bons frutos. Que Jesus nos abençoe. Que as bênçãos de Jesus continuem a nos envolver para que nós possamos continuar nesta reflexão. Interessante que o Evangelho foi aberto ao acaso. Hoje não seria o nosso dia. Então, fomos brindados com o capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Muito interessante no início de ano a gente iniciar por esta reflexão, porque todos nós queremos revelações. Todos nós queremos saber alguma coisa de buena dicha. Maladitia ninguém quer saber. Queremos saber da boa sorte, mas sorte não nos interessa. É uma questão de inteligência, porque na verdade todos nós devemos sim procurarmos o bem. Mas uma coisa que habitualmente nós não questionamos é quem são esses falsos profetas. Porque profetas são médiuns, e médiuns somos todos nós. E como Elzi muito bem colocou, nessa percepção de nós buscarmos entender que árvore eu estou sendo, porque o que é uma árvore? Uma árvore é vida, é projeto de produção, de embelezamento através das flores e de alimento através dos frutos. E isso é a nossa vida. Nós somos árvores. Podemos embelezar o mundo com o nosso bom posicionamento, com as nossas boas palavras, com as nossas reflexões sãs, com o nosso posicionamento sereno, como também podemos complicar o mundo com as nossas adversidades, com o nosso mau gênio, com a nossa falta de entendimento, de compreensão, de oferta da outra face ante as situações, que é a face do entendimento. E uma coisa interessante, como que Kardec, didaticamente, ele faz a organização deste capítulo. Ele começa com o subtítulo: Conhece-se a árvore pelos frutos. Conhece-se o profeta, conhece-se o médium, conhece-se qualquer pessoa, porque qualquer pessoa e todas as pessoas são médiums, pela sua produção, pela sua irradiação interior. Não há como fingir. E daí ele traz esse texto de Lucas, que analisa as propriedades da árvore. Na sequência, ele busca Mateus, solicitando-nos guardarmos-nos dos falsos profetas. Quer dizer, não mantermos relações com revelações que retirem a nossa paz. E continua fazendo a dobradinha de Mateus e Marcos, orientando-nos sobre os cuidados que devemos ter ante a vida, perante o que escutamos, ante o que nós podemos propor e fazer. Então, guardar do mal, reservar-se da maldade, é uma opção inteligente de cada um de nós. E depois ele prossegue, dizendo sobre a missão dos profetas. É um capítulo muito interessante que nós deveríamos chegar em casa, debruçar sobre o estudo e extrair daí as nossas próprias reflexões. E ele coloca que a missão dos profetas é fazer o bem a si mesmo e o bem à humanidade. E ele trata também, ele aborda de uma forma clara os prodígios dos falsos profetas. O que é isso? São aqueles que tentam enganar pela magnitude do fenômeno. Mas fenômeno só não basta. Assim como Kardec foi despertado
no início da codificação pelos fenômenos, que todo mundo estava entusiasmado, e o chamou para observar, ele disse: eu só irei se eu tiver condição de observar, porque atrás de cada ato deve haver uma inteligência. E eu tenho que entrar em contato com essa inteligência para entender qual é o seu propósito, qual é o seu objetivo. E foi isso que ele fez. Então, quando entramos em contato com revelações, com percepções nossas mesmo, nós devemos questionar qual é o objetivo. Isso fará o bem? Será bom para mim? Levará o bem onde quer que eu possa ir e estender a minha influência? Porque se não for assim, não vale a pena. Porque a sementeira é sempre livre. Nós temos condição de semear aquilo que nós acharmos que é interessante. Mas e se não for? A colheita será obrigatória. Então, o bem ou o mal que nós semeamos, nós colhemos. Nessa vida mesmo. Porque existem causas atuais das aflições. Ou em vidas posteriores, porque existem causas anteriores das aflições. Então, ninguém está isento, ninguém engana a si mesmo. Porque enganar-se a si mesmo é querer fazer uma negociação transviada com a própria consciência. Então, como a consciência está assediada em nós, o maior prejudicado ou o maior beneficiado somos nós mesmos. E depois Kardec cita João, que velhinho, observando o interesse da humanidade pelas revelações espirituais e sabendo que muitos se aproveitavam disso, ele dizia: filhinhos, não creais em todos os profetas, verificai antes se são de Deus. E em nos analisando como profetas, a advertência vale quando nós levamos para os nossos sentimentos, para os nossos pensamentos. Não creais em todas as ideias que surgem ou que você capta do plano da outra dimensão. Verificai se é da boa dimensão. Verificai se as ideias são prudentes. Porque se elas incitam ao mal, à dissensão, elas revelam complicações, não para o outro, mas para você, na sequência de sua própria vida. A análise dos falsos profetas compete às revelações dos espíritos que participam da organização desse capítulo. E eles são claros, dizendo que os profetas falsos, eles querem, acima de tudo, gerarem a discórdia, gerarem a dissensão. Quando nós nos distanciamos do entendimento, quando nós nos distanciamos da lei do amor, nós temos resultados muito complicados, vergonhosos, como o que nós tivemos nesse dia 8, no domingo, aqui no Brasil. Quando o processo da massa faz com que venha à tona ódio amordaçado e segurado. Ninguém segura ninguém. E para isso vai a sugestão de um filme chamado A Onda. Quando nós observamos o comportamento de massa, que é muito perigoso, quando nós estamos envoltos pela influência da massa, nós não sabemos ser nós mesmos. Nós somos influenciáveis, porque existe uma ação magnética entre nós todos. Porque influenciam os espíritos encarnados e desencarnados entre si mesmos, muito mais do que nós imaginamos. Então, nós somos passíveis dessas influências. Se nós não temos vigilância, se nós não temos a oração como um método de vida, o que é que acontece conosco? Nós somos joguetes dessas vibrações malsãs. E daí ele fecha com as características do verdadeiro profeta.
que é aquele que não coloca o seu personalismo em local algum, que é aquele que quer ser, como diz a prece de São Francisco de Assis, um instrumento da paz. Porque um profeta, um médium, ele é um instrumento. Ele é um instrumento da espiritualidade. Ele é um instrumento da outra dimensão da vida. Agora, resta saber que tipo ou que categoria da dimensão nos está influenciando. Se é a superior ou se é a inferior. Porque são espíritos. Do outro lado estaremos nós. Do outro lado estão aqueles que nos influenciam. E eles nos influenciam de acordo com os nossos anseios. Aquilo que eu quero é a grande atração. Aquilo que eu penso é a grande sinalização. Porque os nossos pensamentos são placas luminosas na dimensão espiritual. Assim como aquelas placas da orientação do trânsito na noite escura, quando você bate o farol e elas estão em tintas fluorescentes, mostrando para você as indicações do caminho, os nossos pensamentos funcionam como essas placas fluorescentes, os nossos sentimentos, mostrando quem somos, o que ansiamos, o que queremos. E nisso daí, nós recebemos o respaldo, nós recebemos o fortalecimento e, de repente, começamos a agir numa situação de massa espiritual, muitas vezes esquecendo a possibilidade do nosso livre-arbítrio. E aí, nessa sequência, Kardec nos traz comentários de espíritos, como Erasto, que era um dos seus protetores, falando sobre os falsos profetas da erraticidade. Existem? Tanto quanto os falsos profetas da vida material. Aqueles que expõem as suas ideias de acordo com os seus interesses, esquecendo o bem maior. Na erraticidade também existe isso. Porque com qual bem eu devo me preocupar? Com o meu? Com o seu? Com os daqueles que me circundam? Nós devemos nos preocupar com o bem da humanidade. Porque no estágio em que nós estamos, ninguém pensa nada, ninguém sente nada impunemente. Porque nós geramos, como Elzi muito bem colocou, conexões. Quais são as conexões que eu estou gerando? Quais são as atrações que eu estou trazendo para mim? Então, por isso é muito importante nós estudarmos e refletirmos sobre esse capítulo aqui, porque Kardec, muita gente diz que o Espiritismo não tem nada a ver com a Bíblia. Engraçado. Kardec fecha os comentários desse capítulo com um texto de um espírito protetor, recebido em 1861, trazendo um texto de Jeremias, lá do Velho Testamento. Porque o espírita, com o conhecimento que ele tem, ele possui luzes imperecíveis para debruçar-se sobre o estudo de todas as revelações. A primeira está no Antigo ou Velho Testamento. A segunda está nos Evangelhos do Novo Testamento. E a terceira é o próprio Espiritismo. Então, que Jesus possa nos envolver, nos abençoar, para que nós, nesse 2023, estejamos outra vez dispostos a nos despertar para o bem, para o amor e para a caridade. Tá certo também. Nós vamos pedir para baixar as luzes, solicitar aos médiuns que se posicionem aqui à frente, nas laterais, para a condução do passe, que abre a segunda parte da nossa reunião, e posteriormente a prece
de encerramento. Então, esse é o momento em que nós testamos a nossa conexão, que nós buscamos acessar as nossas antenas para a conexão com a espiritualidade maior que aqui está. Irmãos queridos, nesse instante sublime, quando estamos recebendo chuvas de bênçãos, que vêm como pétalas luminosas, que ao nos tocarem se tornam em pura energia, restaurando-nos o corpo físico, equilibrando-nos as emoções, clareando os pensamentos para que tenham lucidez, para que tenham clareza, começo, meio, fim, lógica e discernimento, e permitindo que o nosso corpo espiritual se ilumine para que brilhe a nossa luz. Pai amorável, queremos nesse instante agradecer a oportunidade de estarmos conosco mesmos, num ambiente que nos fortalece, que nos envolve e que nos induz a um comportamento equilibrado, amadurecido, sério, para que nós nos certifiquemos de que a conduta que estamos dando à nossa vida tem o propósito de nos elevar moral e espiritualmente. Louvado sejas, Senhor, pela oportunidade feliz que todos estamos tendo de receber os eflúvios do plano superior, fortalecendo-nos de uma maneira total, induzindo-nos à paciência, à tolerância, à compreensão, que possamos levar ao lar que nos aguarda estas bênçãos para distribuí-las com aqueles com quem convivemos e com quem entraremos em contato. Que a vossa divina luz fortaleça-nos o propósito de nos melhorarmos, de nos transformarmos. E queremos agradecer por tantas bênçãos, tantas recebidas nesta oportunidade. Louvado sejas, Senhor. Que assim seja. Pedimos que os médiuns, voltando aos seus lugares, conosco formem um grupo para que juntos, vibrando reconhecimento, gratidão, possamos participar da prece final.